E existem homens que fazem coisas incríveis e existem homens que fazem coisas sobrenaturais. Eu sou campeão mundial de Vale Tudo e tenho 26 lutas de Vale Tudo na minha vida. Gravem bem, eu sou campeão mundial de Vale Tudo, tenho um dos cinturões mais difíceis da história do Vale Tudo, que eram 4 lutas numa noite, 30 minutos sem regras. E eu tenho 26 lutas de Vale Tudo durante a minha vida. Vocês estão diante de um homem, João Alberto Barreto, que teve 48 lutas de Vale Tudo em apenas um ano. Vocês poderiam... Como eu disse, são coisas exatamente sobrenaturais. E o mestre Ricardo Gugel direciona o seguinte discurso: lenda viva, o maior lutador do Gracie Jiu-Jitsu no Vale Tudo de todos os tempos. Um fenômeno, 48 lutas, 4 lutas por mês, por 12 meses seguidos no programa Heróis do Ringue, na extinta TV Continental, que ficava no bairro de Laranjeiras, Rio de Janeiro. Isso sem falar da lendária briga, dos lendários combates contra enormes lutadores, como o Muniz, um grande nome aparecido na época. Creio que o nosso GM tinha apenas 17 e 18 anos, quando enfrentou gigantes, seus primeiros gigantes no Vale Tudo. Em todas essas décadas que tive, e tenho indescritível honra de ter como amigo e modelo a ser seguido, o mestre João Alberto Barreto, que quando Valdemar Santana confrontou, após o confronto com o mestre Hélio Gracie, disse que enfrentaria qualquer um lutador Gracie, qualquer um lutador da escola Gracie de Jiu-Jitsu, menos o GM João Alberto Barreto. Estou muito emocionado, porque eu não tenho como falar. Primeiro tenho o grande mestre aqui, mas na minha vida, particularmente, o mestre João Alberto Barreto, ele vem a mesma linhagem do meu mestre, e eu, desde que eu nasci, desde que eu comecei com 5 anos no Jiu-Jitsu, eu tive um mestre só, que é o grande mestre Massu, ele fala do grande mestre João Alberto Barreto. Então eu sempre vi que ele foi o melhor lutador, o melhor atleta, o melhor professor do grande mestre Hélio Gracie. Então ele é um discípulo direto, que vem da linhagem, né? Eu já estou lá embaixo. Ele ajudou a pilotar. O Hélio Gracie, o mestre Massu, falava o seguinte: o Carlos Gracie, Hélio Gracie, o pessoal do Gracie começaram, eles matavam, dominaram o Oeste, mataram os índios, construíram a linha do trem e eles já pegaram o trem andando. Eles já pegaram o trem, mas ele já pilotou, ajudou a pilotar o trem. Ele estava jogando carvão no trem. Então, é uma lenda viva hoje. Só existem 7 pessoas no mundo que tem o diploma de faixa preta do grande mestre Hélio Gracie. 7 pessoas, 2 estão vivas. Uma é o nosso grande mestre, João Alberto Barreto, e o outro, graças a Deus, é o meu mestre que está vivo ainda, e vai viver por muito mais tempo, assim como o nosso grande mestre. Para você chegar à faixa vermelha, você precisa estar na faixa preta há 48 anos. Para que vocês entendam o que significa uma faixa vermelha amarrada na cintura desses homens. É uma dedicação, é a dedicação de uma vida inteira. E o que é mais bacana, e o que é mais importante, é que o nosso homenageado já era faixa vermelha, quando muitos desses que aqui estão sentados de faixa vermelha ainda eram faixas pretas. Ou talvez até, quiçá, coloridas. Então, João Alberto Barreto, ele é uma unanimidade no mundo da luta, no mundo do jiu-jitsu. É uma pessoa que, aonde ele toca, vira ouro. Ele chancela os lugares onde ele vai. Nós hoje aqui vamos formar a comissão de mestres e grão-mestres da Academia de Polícia do ano de 2024. E serão esses homens que vão chancelar aquilo que vocês estão aprendendo.
Então, quando vocês forem ostentar o distintivo de vocês, quando vocês forem ostentar aquilo que vocês aprenderam na academia de polícia, principalmente relacionado à defesa pessoal, vocês vão poder falar o nome desses homens que aqui estão. E é isso que o professor João Alberto fez ao longo da sua história, né? Junto com a família Gracie, e a gente sabe a importância da família Gracie para a afirmação da luta no Brasil e no mundo. Qualquer faixa preta de jiu-jitsu, né? Eu também sou faixa preta de jiu-jitsu, pode ir para qualquer país do mundo e vai viver lá. Advogado, médico, engenheiro vai ter que fazer convalidação dos seus títulos. Mas no jiu-jitsu, não. No jiu-jitsu a pessoa pode ir trabalhar no país que ele quiser, porque ganhou representatividade. Essa foi a representatividade. Então, a gente tem que bater palma para a família Gracie, tem que bater palma para a família Barreto, a gente tem que respeitar o trabalho que está sendo feito aqui pelo Leandro Henrique, dentro dessa academia de polícia, e os demais professores que aqui estão, né? Então, muito obrigado pela recepção, professor João Alberto, meu respeito. É feito para isso, para relembrar todas essas lendas que às vezes a pessoa esquece. Não, hoje nós vamos enaltecer o campeão mundial desse ano, tá? Mas a gente não pode deixar de esquecer nunca essas lendas que deram o começo do jiu-jitsu. Então, Mestre Robson, que nos acompanhou muito até o ano passado, quando faleceu. João Alberto, que eu falo que hoje é o nosso patriarca, porque 90 anos, né, João Alberto, está aqui, mexendo com arte marcial. Eu espero estar vivo com 90. Não é nem estar aqui, tá aqui na Terra. Pinduca, que foi um dos maiores lutadores, o Carson Gracie. O Carson, toda vez que tinha uma briga, era o Pinduca que ia para o meio da briga. O Rosado está ali no canto. O Rosado foi tão polêmico, que eu falo, nós somos polêmicos. O Rosado, ao receber a faixa vermelha com 40 anos, segurando há 35 anos. Aí a faixa vermelha, talvez a pessoa que mais tempo tem de faixa vermelha na cintura. Porque pelo fato da gente receber depois mais velho, então a gente vai ser difícil ficar com 30, 40 anos com faixa na cintura. E os meus colegas, Ismael, que faz um trabalho bonito aqui, que é com a federação dele de jiu-jitsu, capoeira, eu também tive com o mestre Limão há muitos anos atrás, sei lá quanto tempo atrás em São Paulo, Adelmo querido, e um conselho a todos vocês, essa parte de defesa pessoal, quando vocês estão praticando, na hora que a gente se vê necessário, que às vezes uma arma te emperra, ou você está realmente sem arma, alguém que te desarme, a única arma que nós temos, não é, Gilberto? É a mão. Então não adianta, pode falar o que quiser, faca, seja o que for, você vai ter que aprender a se virar nos 30, e a gente só tem as mãos para poder fazer isso. Então é muito importante a arte marcial. E não é só para bater, é para às vezes parar uma discussão, parar uma briga, e a gente está num trabalho muito grande do jiu-jitsu educacional nas escolas, porque a gente deveria aprender desde pequeno, como tem hoje em Dubai, Abu Dhabi, que eles, na escola o jiu-jitsu é obrigatório. Por quê? Ele forma caráter. Então ele forma caráter. Vou deixar o Leandro falar, que eu estou muito emocionado, porque eu não tenho como falar. Primeiro tem o grande mestre aqui, mas na minha vida, particularmente, o mestre João Alberto Barreto, ele vem da mesma linhagem do meu mestre, e eu, desde que eu nasci, desde que eu comecei com 5 anos no jiu-jitsu, eu tive um mestre só, que é o grande mestre Massu, ele fala do grande mestre João Alberto Barreto. Então eu sempre vi que ele foi
o melhor lutador, o melhor atleta, o melhor professor do grande mestre Hélio Gracie. Então ele é um discípulo direto, que vem da linhagem, né? Eu já estou lá embaixo, ele ajudou a pilotar. O Hélio Gracie, o mestre Mansur, falava o seguinte: o Carlos Gracie, Hélio Gracie, o pessoal do Gracie, começaram, eles matavam, dominaram o oeste, mataram os índios, construíram a linha do trem e eles já pegaram o trem andando. Eles já pegaram o trem, mas ele já pilotou, ajudou a pilotar o trem. Ele estava jogando carvão no trem. Então, é uma lenda viva hoje. Só existem 7 pessoas no mundo que têm o diploma de faixa preta do grande mestre Hélio Gracie. 7 pessoas, 2 estão vivas. Uma é o nosso grande mestre, Dom Alberto Barreto, e o outro, graças a Deus, é o meu mestre que está vivo ainda e vai viver por muito mais tempo, assim como o nosso grande mestre. Então é uma honra para mim, tá? Estar aqui, apresentar um pouco. Ele dispensa palavras, assim como os outros grandes mestres que estão aqui, todos eles, né? Mas essa é a nossa homenagem ao grande mestre Dom Alberto Barreto. Ele vai palestrar para vocês o conhecimento dele, ele vai se apresentar, ele é psicólogo, ele é assim, fora de série, eu estou emocionado, mas eu vou passar a palavra para ele. De receber aqui a mesa nosso grande mestre Pinduca. Pinduca, por favor. Professor Oswaldo nosso presidente da Codocan, presidente do Dr. Reinaldo, o nosso querido companheiro Adelmo, professor Chico, professor Leandro, Tá vendo? Aqui. Boa tarde a todos. Mais uma vez gostaria de agradecer a presença de todos aqui. E antes da gente começar o evento propriamente dito, eu gostaria de contextualizar o que está acontecendo aqui, para que vocês possam entender. A cultura brasileira, ela hoje chega no mundo inteiro através de alguns canais. E um dos principais canais que leva a cultura brasileira, inclusive a língua, o português, para fora, é o jiu-jitsu e a capoeira. E a academia de polícia, ela tem um corpo de instrutores que trabalha com vocês diariamente para a instrução policial, um corpo de instrutores que é oriundo desse mundo do judô, do jiu-jitsu, da capoeira, do taekwondo, do karatê. Instrutores que durante a sua vida toda fizeram lutas, durante as suas vidas todas, sua vida toda treinaram em algum lugar, tiveram seus mestres e hoje estão aqui para poder ensinar alguma coisa a vocês, transmitir alguma coisa para vocês. E comigo não foi diferente. Hoje é um dia muito especial para a Academia de Polícia do Estado do Rio de Janeiro, porque hoje o nosso homenageado
é nada mais, nada menos do que o grande mestre João Alberto Barreto. Uma das maiores autoridades do jiu-jitsu brasileiro, se não a maior atualmente. É um homem que pavimentou toda a estrada que hoje a gente aqui caminha. E é muito interessante quando eu olho para esses mestres, faixas vermelhas, para vocês entenderem o que significa uma faixa vermelha. Carla, você pode levantar, por gentileza? A Carla, gostaria de aplausos para a Carla, porque foi agraciada com a faixa preta. Carla foi graduada faixa preta ano passado. Ela foi graduada faixa preta, já merecia essa graduação há muito mais tempo, né? A gente sabe da história de luta. E ela conquistou essa faixa, então eu pedi para a Carla levantar, porque ela é a mais jovem dos faixas pretas aqui presentes. Ela lutou muito para conquistar isso, não foi fácil. Passou por muita provação para poder conquistar essa faixa dela. Eu conheço a Carla há mais de 30 anos, só agora que ela conseguiu amarrar essa faixa na cintura. Mas voltando para o nosso homenageado, para você chegar à faixa vermelha, você precisa estar na faixa preta há 48 anos. Para que vocês entendam o que significa uma faixa vermelha amarrada na cintura desses homens. É uma dedicação, é a dedicação de uma vida inteira. E o que é mais bacana, e o que é mais importante, é que o nosso homenageado já era faixa vermelha quando muitos desses que aqui estão sentados de faixa vermelha ainda eram faixas pretas. Ou talvez até, quiçá, coloridas. Então, João Alberto Barreto, ele é uma unanimidade no mundo da luta, no mundo do jiu-jitsu. É uma pessoa que, aonde ele toca, vira ouro. Ele chancela os lugares onde ele vai. E eu resolvi não só fazer uma homenagem para o nosso grande mestre aqui na Cadepol. Obrigado, cara. Pode sentar. Não só fazer uma homenagem para o nosso grande mestre aqui na Cadepol, mas eu resolvi fazer uma homenagem para vocês também. Para vocês também, caso os nossos mestres e grandes mestres aceitem, é claro. Tem que ver se vocês merecem. Nós hoje aqui vamos formar a comissão de mestres e grão-mestres da Academia de Polícia do ano de 2024. E serão esses homens que vão chancelar aquilo que vocês estão aprendendo. Então, quando vocês forem ostentar o distintivo de vocês, quando vocês forem ostentar aquilo que vocês aprenderam na Academia de Polícia, principalmente relacionado à defesa pessoal, vocês vão poder falar o nome desses homens que aqui estão. Porque caso eles aceitem, eles estarão chancelando aquilo do que vocês estão aprendendo. Para muitos aqui, talvez isso não faça muito sentido. Mas quem é da área, quem é da luta, quem trabalha nessa área, ou quem conhece alguém que trabalha nessa área, quando vocês mostrarem a fotozinha de vocês com eles, vocês vão ver a reação das pessoas, como é que vai ser. Vocês estão diante de celebridades mundiais aqui na frente de vocês. Sem muita delonga aqui, eu vou pedir para que cada convidado se apresente, porque eu não vou saber falar deles aqui de uma forma precisa. Pedir para que cada um se apresente. Já adiantando, tem um que está sem kimono, né? Vocês podem imaginar assim, pô, por que aquele cara está sem kimono? Pô, mas chamaram ele de mestre. Pô, peraí, mas como é que é isso?
é o mestre Sigmund, aquele ali, nosso chamado mestre Hulk da capoeira, né? O nosso mestre de capoeira. Então, por favor, professores. Boa tarde a todos. Primeiro, pedir desculpa aí pelo atraso, foi uma coisa que não é vindo de mim, foi uma necessidade e acabei me atrasando, então peço desculpa. Eu queria só falar, meu nome é Carlos Antônio Rosado, conhecido como Rosado, que é meu sobrenome. Ganhei a faixa vermelha com 40 anos, ou seja, há 35 anos atrás. Hoje eu estou com 75 e já uso a faixa vermelha na cintura há 35 anos. Por quê? O estatuto da federação criada pelo Hélio Gracie permitia que o lutador com 10 anos de faixa preta poderia ser agraciado com a faixa vermelha. E o Carson Gracie, que foi o melhor professor de jiu-jitsu que teve em todos os tempos, achou que eu merecia usar essa faixa. E eu me senti muito honrado com isso. E dei conta dela ao longo desses 35 anos, porque eu amarro essa faixa na cintura há 35 anos como lutador e como professor, não só dando aula, mas encarando todos os desafios que surgiram ao longo da minha carreira. E representando bem a Academia Carson Gracie, e quero falar também do João Alberto Barreto, de quem eu sou fã, acompanhei a história dele, porque eu desde garoto estou envolvido com o jiu-jitsu. Sou fã número 1 do grande lutador, da humildade que ele tem, sendo ele a sumidade dentro da nossa arte. Então hoje eu não podia deixar de faltar a estar aqui presenciando e prestigiando esse meu querido amigo e ídolo, por tudo que ele fez na nossa história. Muito obrigado, desculpa aí pela demora. Eu sou faixa preta de judô, 8º dan, passei para preta de judô em 1972, 21 de outubro de 1972, ano em que me sagrei a primeira vez campeão brasileiro de judô, e mudei para São Paulo, fui estudar educação física lá, e depois vim para o Rio, a convite do professor Pedro Gama Filho, para lutar pela equipe da Universidade Gama Filho, peso pesado aposentou, e ele me convidou, e eu vim e fui o primeiro professor de judô da disciplina Judô 1, Judô 2, no curso de Educação Física, onde eu tenho a satisfação de dizer que passaram na minha mão para se formar. Meu grande amigo aqui, Pinduca, pegou da branca até marrom, ele é marrom de judô. O mestre Hulk passou na nossa mão também para se formar. E nós todos tivemos aqui uma passagem na Universidade Gama Filho. Mas o motivo da minha vinda aqui no judô a gente tem um cumprimento, que é Shomen Nirei, Sensei Rei. Shomen Nirei é saudar o passado. Aqueles que vieram antes de nós, aqueles que foram os bandeirantes, aqueles que abriram o caminho para nós. E essa é a importância do mestre João Alberto Barreto. É para hipotecar o meu respeito pleno, total e absoluto ao professor João Alberto Barreto, pelo que ele significa para nós no mundo das lutas, né? Eu, quando comecei a treinar judô, o filho de meu pai vai estudar vagabundo, luta é para vagabundo, para com esse negócio, vai estudar. Queria que eu fosse médico, advogado, engenheiro, como a maioria das que queria. Depois, quando eu fui campeão brasileiro e fui campeão mundial no Rio, em 1978, o primeiro peso pesado a ganhar um campeonato mundial aqui no Maracanãzinho. Fui à Olimpíada de Moscou, 5 vezes campeão pan-americano. A luta, para mim, ganhou um significado porque os meus professores me ensinaram a ter paciência com quem você treina, a cumprimentar ganha ou perda. Ganhou, perdeu, vai lá e cumprimenta. Ensina o que você sabe. Ganhou, vai lá e mostra como você ganhou. Perdeu, pergunta como é que ele te venceu. E aí eu fui gostando do magistério. Aí fiz educação física, algumas pós-graduações, fisioterapia e fui estudando para quê? Para tentar me aperfeiçoar como ser humano, para passar um pouquinho melhor aquilo que eu aprendi para as pessoas. Que é esse o nosso sentido. Os senhores policiais, né? As pessoas falam da polícia como uma entidade repressora. Não. Os senhores são educadores de uma civilização. Os senhores prestam uma mensagem de paz. É isso que os guardiões, os que vieram antes de nós, trazem. O professor João Alberto Barreto tem algumas histórias em que ele preservou a paz numa época em que havia rivalidade
de jiu-jitsu contra jiu-jitsu, e ele fez a paz em várias ocasiões. Então, ele quebrou o tabu de que luta é para quem ignora, luta é para quem é bruto. Não, ele é polido, ele é educado, ele é um mensageiro da paz. Quem conhece a história do professor João Alberto Barreto tem que vir aqui fazer isso aqui, reverenciar o que ele fez e o que ele faz, para que a gente viva em paz. Todos os senhores vão ter que trabalhar para trazer a paz para as pessoas, para a civilização. Não é conflito. Vocês têm que aprender a se defender, defender o corpo de vocês, mas preservar a paz entre as pessoas. Preservar a justiça, preservar aquilo que está certo. E é isso que o professor João Alberto fez ao longo da sua história, né? Junto com a família Gracie. E a gente sabe a importância da família Gracie para a afirmação da luta no Brasil e no mundo. Qualquer faixa preta de jiu-jitsu, né? Eu também sou faixa preta de jiu-jitsu, pode ir para qualquer país do mundo e vai viver lá. Advogado, médico, engenheiro vai ter que fazer convalidação dos seus títulos. Mas no jiu-jitsu, não. No jiu-jitsu a pessoa pode ir trabalhar no país que ele quiser, porque ganhou representatividade. Essa foi a representatividade. Então, a gente tem que bater palma para a família Gracie, tem que bater palma para a família Barreto, a gente tem que respeitar o trabalho que está sendo feito aqui pelo Leandro Henrique, dentro dessa academia de polícia, e os demais professores que aqui estão, né? Então, muito obrigado pela recepção, professor João Alberto, meu respeito. Boa tarde a todos. Boa tarde, Senhor! É uma honra estar aqui novamente. Tive a oportunidade, o convite do Leandro, de trazer conhecimentos aqui para turmas anteriores, desenvolvendo um conteúdo sobre autodefesa, defesa pessoal policial. Eu me chamo Fernando de Melo Guimarães, conhecido no mundo da luta como Fernando Pinduca. Estou no jiu-jitsu desde 12 anos de idade, sou discípulo do grande mestre Carson Gracie, e através dos conhecimentos fui desenvolvendo jiu-jitsu, fui competidor durante 20 anos, defendendo a academia Carson Gracie, e hoje me tornei mestre, evoluindo a continuidade do ensino. Sou professor de educação física, formado pela Universidade de Gama Filho. Sou fisioterapeuta, também formado pela Universidade de Cabo Frio, e introduzi o jiu-jitsu dentro da Universidade de Cabo Frio, na Escola de Educação Física, como matéria eletiva. Então, isso me trouxe uma fonte de conhecimento muito grande para desenvolver o jiu-jitsu como esporte de educação, esporte cultura, esporte lazer, esporte que você possa desenvolver vários caminhos. O jiu-jitsu é muito amplo, o jiu-jitsu tem o seu lado terapêutico, o seu lado educacional, uma formação do ser humano, e o jiu-jitsu, ele envolvido, todo esse envolvimento cultural, tem os seus aspectos da psicologia. Eu também sou presidente do Instituto Superior em Estudos de Jiu-Jitsu, no qual criei o professor grande mestre João Alberto, é um dos decanos lá que ajudou a desenvolver o estatuto do Instituto, formatando todo um segmento sobre o conteúdo da defesa pessoal. Hoje eu tenho um curso Masterclass, nós desenvolvemos toda essa capacitação da autodefesa. E vocês que estão se tornando policiais devem procurar desenvolver esse trabalho de autodefesa, porque vocês possuem o porte de armas, em determinado momento, talvez vocês estejam desprovidos do porte de armas. Então, o conteúdo da autodefesa é fundamental para que vocês possam se proteger, até no dia a dia, proteger quando vocês estão no seio familiar, desprovido do uniforme. Então, esse conhecimento eu acho fantástico que vocês desenvolvam, se aprofundem. E João Alberto Barreto é uma sumidade desse conhecimento, é um
catedrático em psicologia, também é um símbolo da educação dentro da arte marcial. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e espero que nós possamos, aqui todos nós, somar para que vocês tenham um curso dentro da Cadepol, o mestre Leandro, o mestre Dipom, para desenvolver toda essa sabedoria que o policial precisa ter. Tá? Muito obrigado. Boa tarde a todos. Gostei disso. Boa tarde, sim. Em primeiro lugar, agradeço a Deus por estar aqui hoje. Leandro, muito obrigado, né? Você me colocar aqui, eu não me sinto digno de estar nessa mesa. Quem viu sabe. Mas mesmo assim, eu ainda não me sinto. Mas eu agradeço, porque tudo que vocês estão falando aqui se resume nisso, né? Eu poderia ser o maior inimigo do jiu-jitsu, não é verdade? Quando, na verdade, eu sempre o valorizei, né? E o mestre Oswaldo Simões, eu era atleta de atletismo, tinha lá meus 13 anos de idade, por aí, né? Quando eu vi, quando lá na Vila Olímpica, em Jacarepaguá, se falava de um cara que chegou lá foi no Mundial Universitário, né? E foi campeão. Aí eu olhei para ele, né? Eu posso falar esse cara, eu olhei para aquele cara e falei, puxa vida, eu queria ser um campeão como ele, né? Então eu já estava me dando aula sem mesmo eu saber, entendeu? Porque eu era novo ainda de capoeira, né? O Pinduca também foi da Gama Filho. Até aproveitar para homenagear também, né? Que já se foi o grande mestre, o Pedro Gama Filho, que sempre, eu acho que vocês todos conviveram com ele. Ele foi uma pessoa ímpar, vamos dizer que na educação atlética, né, de todos os lutadores aqui no Brasil. Tá? Há muitos anos, em 82, eu servi o Exército. Eu vim treinar aqui, eu não sei se o Léo sabe, eu vim treinar luta livre aqui, com o Índio, Barrada, eu sou índio, professor Barrada, e o mestre Leitão de Abreu também. Fiquei mais ou menos um ano treinando aqui, onde aprendi bastante, né? Aprendi bastante da luta livre também, que influenciou na minha capoeira, apesar de eu nunca ter usado outra luta na hora que eu estivesse praticando capoeira, porque eu de repente aprendi da forma correta, eu nunca misturei. Então, agradecer a todos vocês que aqui estão. Tem mestre de capoeira que está aqui, como o mestre Bahia, o mestre André Lacê, que é um grande amigo do nosso homenageado de hoje, o Elton também, tá? Um amigo ali que é húngaro, que é contramestre de capoeira, que faz até tem a maior enciclopédia de capoeira lá na Hungria. Isso é muito legal de falar. Holanda, desculpa. Então, ao mestre João Alberto Barreto, ele protagonizou ao maior momento da minha vida como lutador, como capoeirista também. Ele foi o árbitro daquela luta, né? Que no final, com bastante maestria, não sei se eu acho que as pessoas não esperavam que alguém da capoeira fosse entrar naquele ringue e vencer, e ele teve toda a hombridade. O mestre ali, Bebeto, também, que está ali agora, que é o historiador também da capoeira. Então ele deu aquela vitória que marcou minha vida até hoje. Até hoje minha vida ficou marcada por essa vitória que foi no Maracanãzinho. Eu posso dizer que não foi a vitória da capoeira contra o jiu-jitsu. Foi uma vitória do mestre Hulk contra o atleta Bitete, porque tem o respeito que eu tenho pelo jiu-jitsu, vocês talvez não imaginam, mas conheci grandes mestres do jiu-jitsu que me ajudou muito na minha carreira, né? Apesar de eu ter treinado, ter chegado, graças a Deus, acho que é o máximo que eu pude chegar a um faixa azul. E estou bastante lisonjeado, mais uma vez, de estar aqui nessa mesa, que eu digo que, pelo feito dessas pessoas, desses monstros da luta, eu me sinto uma formiguinha, mas agradeço mesmo assim. Muito obrigado. Então, consequentemente, né, fã e ídolos, né, fã e todos são meus ídolos. Tá? Não imaginaria quando, recém-formado faixa preta, nos anos 1990,
estaria na mesa do lado dos grandes ícones e lendas do nosso esporte. Meu nome é Ismael Souza, faixa vermelha e preta, 7º grau de Jiu-Jitsu. Tive a honra de ser graduado pelas mãos do GM Fernando Pinduca, mestre Reison Grace e GM João Carlos Austragésio de Ataíde. Me concederam a faixa vermelha e preta. Sou discípulo do GM Pinduca no seu curso de defesa pessoal, no Masterclass, que é o seu Instituto, né, Superior de Ensino de Jiu-Jitsu. Eu tenho hoje um depoimento breve, talvez desconhecido, do GM João Alberto Barreto. Quem direcionou esse discurso, de poucas palavras, mas eu preciso transmitir, foi o GM Ricardo Murgel, que se encontra radicado nos Estados Unidos. E existem homens que fazem coisas incríveis e existem homens que fazem coisas sobrenaturais. Eu sou campeão mundial de Vale Tudo e tenho 26 lutas de Vale Tudo na minha vida. Gravem bem, eu sou campeão mundial de Vale Tudo, tenho um dos cinturões mais difíceis da história do Vale Tudo, que eram 4 lutas numa noite, 30 minutos sem regras. E eu tenho 26 lutas de Vale Tudo durante a minha vida. Vocês estão diante de um homem, João Alberto Barreto, que teve 48 lutas de Vale Tudo em apenas um ano. Vocês poderiam... Como eu disse, são coisas exatamente sobrenaturais. E o mestre Ricardo Murgel direciona o seguinte discurso: lenda viva, o maior lutador do Gracie Jiu-Jitsu no Vale Tudo de todos os tempos. Um fenômeno, 48 lutas, 4 lutas por mês, por 12 meses seguidos no programa Heróis do Ringue, na extinta TV Continental, que ficava no bairro de Laranjeiras, Rio de Janeiro. Isso sem falar da lendária briga, dos lendários combates contra enormes lutadores, como Muniz, um grande nome aparecido na época. Creio que o nosso GM tinha apenas 17 e 18 anos, quando enfrentou gigantes, seus primeiros gigantes no Vale Tudo. Em todas essas décadas que tive, e tenho indescritível honra de ter como amigo e modelo a ser seguido, o mestre João Alberto Barreto, que quando Valdemar Santana confrontou, após o confronto com o mestre Hélio Gracie, disse que enfrentaria qualquer um lutador Gracie, qualquer um lutador da escola Gracie de Jiu-Jitsu, menos o GM João Alberto Barreto. A nova geração deveria ser orientada pelas lendas do nosso esporte, pelas lendas que acompanharam a história do GM João Alberto Barreto, como o mestre Pinduca, como o mestre Rosado, como o mestre Simões. Então, nós estamos diante de alguém que construiu um legado praticamente imbatível. É uma honra hoje eu poder estar aqui para poder observar toda essa homenagem, justa homenagem e honra dedicada ao GM João Alberto Barreto. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor. Olha, depois dessas falas todas aqui, eu vou falar um pouquinho só. Bom, comecei a luta aos 10 anos, comecei no judô, lá no Clube Naval, com o mestre Gama, passei também um pouco da capoeira com o mestre Haroldo, mas eu me encontrei, foi no jiu-jitsu, em 1980, na Academia Carson Gracie, onde conheci meu mestre Fernando Pinduca, e quem eu acompanho até hoje. Estamos aí lutando nosso dia a dia pela educação do jiu-jitsu, o nosso instituto, colaborando sempre com todos. Agradeço o convite ao mestre Leandro, ao mestre Ticon, parabenizo essa mesa maravilhosa, mestre João Alberto, que eu conheci, tive o prazer, foi amigo do meu pai durante década de 80, frequentou o cartório que eu trabalho até hoje, sou cadeirão substituto de cartório de notas, sempre frequentou meu cartório. Então, essa história do mestre João Alberto, contada aqui por todos, eu ratifico. Eu faço aqui uma ata notarial nessa história maravilhosa. Tá, muito obrigado e parabéns a vocês aí que vão iniciar uma profissão espetacular. Tá? Contem com a gente. Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado a todos.
Boa tarde a todos. Boa tarde, Senhor. Eu, mais do que todos, eu acho que eu me sinto muito honrado. Eu sou o primeiro paulista carioca. Eu sou de São Paulo, da cidade de São Paulo, mas sou presidente do Instituto Pão de Poma. Hoje eu acho que eu acredito o maior instituto internacional, onde eu tenho esses conselheiros famosos, todos eles fenomenais, eu não tenho como agradecer. E vim de São Paulo ontem para cá, eu tenho um aniversário amanhã, mas eu vim hoje especialmente pelo João Alberto, que a gente não pode deixar de estar cumprimentando e estar enaltecendo essa pessoa que está aqui, que eles já falaram, não tem nem o que falar mais, e tanto que já falaram do João Alberto. A gente se fala sempre, e eu falo, é meu conselheiro, é meu tutor. Eu tive o privilégio, eu falo que eu sou um faixa preta. Eu digo, para mim, isso aqui é uma faixa honorífica, sempre, a vida inteira. Então, só por ter a faixa preta, desde 1964, começo catalano Caleja, que hoje eu tive o prazer de falar com o nosso colega, que foi colega do meu professor, nas Olimpíadas de Moscou, em 1980, quando eu fiz a Escola de Educação Física, a mesma escola do meu colega aqui, e Hakirogawa, que também teve lá em Moscou, né? Foram uns convidados a Moscou. E após isso, a minha vida parou, fui para powerlifting, levantamento de peso, boxe, e voltei depois de muitos anos ao jiu-jitsu de novo. E eu tive a gratificação de receber essa faixa da mão de uma pessoa que eu acho incrível. Foi Carlos Robson Grace. Junto com o Mestre Rezende, me fizeram uma surpresa a estar colocando a faixa vermelha, porque eu sempre achei que a faixa preta é a última faixa onde a gente usa, a faixa preta. Isso só indica quantos anos, como foi bem falado pelo mestre, são 48 de faixa preta, a faixa vermelha. Fiz parte da Cadepol também em 1982, em São Paulo. Fui casado com a filha do assessor de secretário de segurança de lá de São Paulo. Fiquei um tempo lá, depois saí, mas não abandono o jiu-jitsu por esse motivo. Eles me fazem galgar cada vez mais o que eu estou fazendo. Então o Instituto é feito para isso, para relembrar todas essas lendas que às vezes a pessoa esquece. Não, hoje nós vamos enaltecer o campeão mundial desse ano, tá? Mas a gente não pode deixar de esquecer nunca essas lendas que deram o começo do jiu-jitsu. Então, Mestre Robson, que nos acompanhou muito até o ano passado, quando faleceu. João Alberto, que eu falo que hoje é o nosso patriarca, porque 90 anos, né, João Alberto, está aqui, mexendo com arte marcial, eu espero estar vivo com 90. Não é nem estar aqui, tá aqui na Terra. Pinduca, que foi um dos maiores lutadores, o Carson Grace. O Carson, toda vez que tinha uma briga, era o Pinduca que ia para o meio da briga. O Rosado está ali no canto. O Rosado foi tão polêmico, que eu falo, nós somos polêmicos. O Rosado, ao receber a faixa vermelha com 40 anos, segurando há 35 anos. Aí a faixa vermelha, talvez a pessoa que mais tempo tem de faixa vermelha na cintura. Porque pelo fato da gente receber depois de mais velho, então a gente vai ser difícil ficar com 30, 40 anos com faixa na cintura. E os meus colegas, Ismael, que faz um trabalho bonito aqui, que é com a federação dele de jiu-jitsu, capoeira, eu também tive com o mestre Limão há muitos anos atrás, sei lá quanto tempo atrás em São Paulo, Adelmo querido, e um conselho a todos vocês, essa parte de defesa pessoal, onde vocês estão praticando, na hora que a gente se vê necessário, que às vezes uma arma que emperra, ou você está realmente sem arma, alguém que te desarme, a única arma que nós temos, não é, Gilberto? É a mão. Então não adianta, pode falar o que quiser, faca, seja o que for, você vai ter que aprender a se virar nos 30, e a gente só tem as mãos para poder fazer isso. Então é muito importante a arte marcial. E não é só para bater, é para às vezes parar uma discussão, parar uma briga, e a gente está num trabalho muito grande do jiu-jitsu educacional nas escolas, porque a gente deveria aprender desde pequeno, como tem hoje em Dubai, Abu Dhabi, que eles, na escola o jiu-jitsu é obrigatório. Por quê? Ele forma caráter. Então ele forma caráter. Eu fui à Bahia fazer um seminário e fiquei perdido, porque a molecada é muito mal criada com o pai, com todo mundo. Eu acho que não, a gente tem que
trazer isso do quê? Da base. Tem que trazer da base. Se a base da escola for forte, não precisa de educação só em casa, porque ela já vem da escola. Agradeço a vocês por estar aqui. Eu queria agradecer também aos colegas, companheiros daqui da mesa. Conheço todos eles, conheço a história deles, e nós fazemos, entende, no campo do conhecimento, da luta, uma unidade. Ninguém é melhor do que ele. A faixa que merecia justamente a importância do que nós pensamos. Pensamos dentro de uma unidade onde existe o agonismo, existe a competição. Nós vivemos numa sociedade competitiva, né? Vivemos num capitalismo, e ainda com muita selvageria, campeando, vamos dizer, em todo o país. Então nós estamos voltados hoje, a meu ver, não é só o preparo do indivíduo no campo do esporte, de luta, nem no campo marcial, de luta, como também a importância, vamos dizer assim, da preparação do indivíduo dentro de uma educação baseada nos princípios da psicologia aplicada. E terceiro, eu gostaria de mencionar a importância da filosofia. Então eu digo que o jiu-jitsu hoje greciano é um jiu-jitsu pronto. Não precisa mudar nada no jiu-jitsu greciano em termos de técnica e também em termos de formação, vamos dizer assim, do Homo sapiens. Nós podemos fazer mais alguma coisa. Eu vou apresentar um pequeno vídeo, é um esboço de um livro que eu já estou escrevendo há algum tempo, onde eu falo que o jiu-jitsu greciano ele é o arcabouço inicial da formação do ser humano contemporâneo. E eu acrescento ainda a importância da formação do ser humano global, que seria o jiu-jitsu greciano como arcabouço, mais a psicologia aplicada e mais a filosofia, e mais ainda uma variedade de bustidores na organização social do nosso país. Então, a minha preocupação hoje é a educação. A educação dos meninos e meninas. Nós temos que organizar melhor nossa sociedade. Grandes filósofos, como vários deles, achavam, compreendeu, que o homem nascia bom, o outro nascia mal. Então, o ser humano não nasce nem bom nem mal. Não é isso? Ele se torna coisa ou para o lado errado. Porque nossa neuroplasticidade ela está aberta para aprender o bem e o mal. E nós, nessa nossa formação marcial, nessa formação esportiva, temos a condição de conhecer os princípios da psicologia que vem acrescentar e dar uma sustentabilidade a essa formação do ser humano global, que eu chamo que é um novo homem, um novo homo sapiens da nossa sociedade, porque ele, o educador que todos nós somos, através do nosso jiu-jitsu educativo, para o bem social, nós sabemos muito bem que nós podemos formar um ser humano melhor. Como é que eu posso educar uma criança para ter uma personalidade, vamos dizer assim, mais forte, mais preparada, com mais confiança, com mais segurança? E o jiu-jitsu, ele é realmente
um arcabouço para nós chegarmos lá com a conexão da psicologia e também com a filosofia. Nós temos muito que aprender com a filosofia. E também com os Bushidos, Nipônico, Bushido greciano, e o próprio Bushido, o próprio discípulo que está fazendo o jiu-jitsu, vamos dizer assim, esportivo, marcial, de uma maneira geral, educativo, porque ele está sendo cada vez mais humanizado e um futuro humanizador. Inclusive, cria um campeão, através do nosso jiu-jitsu educativo, você está criando o quê? Está criando um indivíduo mais humanizado, psicossocialmente, e mais ainda um humanizador do futuro. Isso mesmo que eu chamo que a educação, através do jiu-jitsu, a psicologia, a filosofia, vem resultar nos nossos jovens guerreiros do bem social. Essa é a minha visão que eu gostaria de apresentar agora. Eu trouxe uma síntese para que vocês possam entender, ver um esboço pequeno do livro que eu estou concluindo ainda. E, naturalmente, esse livro vai ter as críticas necessárias. Nosso capoeirista, filósofo, nosso Lacer, que é meu companheiro de literatura das artes marciais, né? E de outros companheiros nossos, companheiros, que estão aqui presentes. Então, vamos aqui, então, abrir o que eu gostaria de demonstrar. Vocês são reeducadores, e vocês têm uma missão de proteger a nossa sociedade. E não é matando, não é utilizando da violência e da agressividade policial. Pelo contrário, o jiu-jitsu, o arcabouço da educação de todos vocês, estão dando uma orientação inicial, formativa, como dizia Emile Durkheim, quando ele falava do ser social. Do ser social. Então, tem uma frase de Pitágoras: educar a criança para não precisar no futuro punir os homens. Olha a importância disso. Ele chama a matemática. A educação na prática do educativo dos nossos valentes guerreiros policiais do bem social, voltados para a proteção da nossa nação. Reafirmando, são os nossos primeiros reeducadores sociais. Neo-jiu-jitsu em matriz greciana, psicologia aplicada, filosofia estoica, regras psicossociais do Bushido nipônico greciano. Dan White, que é o CEO do UFC, eles pegaram o Vale Tudo brasileiro nos Estados Unidos e criaram o MMA. É a nossa luta, o Vale Tudo brasileiro. O Vale Tudo voltado justamente para a nação brasileira. Foram que os Gracies fizeram, eu vi nessa onda greciana. A criação de uma plataforma, Dan White falando, ele é o CEO do UFC, Ultimate Fight Championship. O pai lhe perguntou: o que você indicaria como uma prática ideal esportiva se você tivesse 2 filhos de 4 e 6 anos? Ele respondeu: o jiu-jitsu. Por quê? É o único esporte que permaneceria até o resto das suas vidas. Valentim Greblin, Instagram de julho de 2020. Todas as artes marciais, elas têm seus princípios educativos. Você fala em jiu-jitsu, não é só o jiu-jitsu. É o judô, são as artes marciais traumáticas, é a luta livre, é o próprio Vale Tudo. E temos como, vamos dizer assim, no campo traumático, eu incluo a capoeira. Isso por influência aqui do nosso, meu querido amigo e irmão André Lacer. A capoeira é uma arte marcial fantástica.
é uma arte marcial esportiva. E hoje, na minha compreensão, tanto a capoeira como o taekwondo, o karatê, são todas artes marciais ligadas ao jiu-jitsu greciano, porque eu já praticava isso desde aquela época. Então, todas as artes marciais são educativas. Quer dizer, o indivíduo está preparado numa blindagem psicológica que outros esportes não dão. Mas todo esporte é educativo. As artes marciais, que são as artes esportivas e as artes traumáticas, entendeu? Elas têm uma, vamos dizer assim, uma base, eu chamaria até de quântica, espiritualística, na formação do nosso ser social contemporâneo. Então, a criação de uma plataforma triangular, arcabouço do neo-jiu-jitsu defesa, fundamentais da psicologia aplicada, das filosofias históricas e dos samurais grecianos, como grandes ensinamentos do saber humanitário, na formação dos nossos futuros jovens guerreiros do bem social. É um triângulo educativo. Então nós temos que utilizar psicólogos e psicólogos, veja bem, dando uma condição aos grandes professores e instrutores das artes marciais e, mais ainda, trazendo os psicólogos para as famílias educadas nas escolas. Eu digo que a escola ela é fundamental no aparelhamento, não só na formação da cidadania do indivíduo, ela é também responsável pela formação e estruturação do ser humano global. Como assim? De uma personalidade assertiva. Por que a personalidade assertiva? Porque quando ele é formado dentro dos princípios da psicologia, da aprendizagem, da personalidade, do desenvolvimento, da psicologia clínica, da psicologia educacional, esse indivíduo, ele realmente se torna, de uma forma fantástica, que a natureza nos deu. O que a natureza diz? Meu caro, basta repetir o bem, que você vai fixar uma aprendizagem interna, que vai ser uma forma de blindar o indivíduo no campo da psicologia, da biopsicologia, da neuropsicologia e de todas as ciências ligadas ao ser humano. Então nós temos nesse triângulo uma fundamentação educacional que todos os companheiros aqui precisam aprender. Eu estou defendendo a tese que nós temos que fazer isso nas escolas cívicas militares e também nas escolas da Polícia Civil e da Polícia Militar. Nós temos que preparar os nossos jovens para serem blindados cada vez mais, para que eles tenham a condição, vamos dizer assim, de formar uma nova população contemporânea de pessoas que não desenvolvem nem medos nem ódios. Eles aprendem nesse triângulo educativo a serem seres humanos físicos, socioemocionalmente preparados para viverem dentro do civis pacem para passem e não civis passem para belo. Aquela visão que nós temos, se queres paz, prepare-te para a guerra. Não, o que é importante é civis passem para passem. Se queres paz, prepare-te para a paz. Essa é a visão
do nosso jiu-jitsu educativo para o bem social, na formação dos nossos guerreiros do bem. E vocês todos aqui são os guerreiros do bem. Uma formação disciplinativa dos educadores da Polícia Estadual e Nacional. Os princípios que regem a moral e a autoestima e a empatia dos nossos policiais. Nós temos que defender os nossos policiais. Eles são homens ligados à área do combate, mas eles têm uma formação de defesa. Mas defesa e ataque fazem parte da mesma reação de um indivíduo quando é agredido. Então, eu tenho, vamos dizer assim, essa aspiração e inspiração dentro de uma formação mais globalizada do nosso jiu-jitsu, uma arte integrada, globalizada também. Uma arte, um sistema globalizado de lutas. E nós, e vocês aqui vão aprender tudo isso, tá? Dentro de uma condição, vamos dizer assim, de abertura da educação policial militar. Pessoal, peço que fiquem de pé, por favor. Peço que aplaudam o nosso grão-mestre de pé. Como eu tive a oportunidade de falar para vocês alguns dias atrás, os últimos acontecimentos que a gente teve no nosso país, principalmente no sul do nosso país, fez com que alguns policiais fossem até lá para cumprir uma missão. Eu tive essa oportunidade e lá, fazendo o trabalho, eu entoei o nosso hino da Polícia Civil, e esse hino nunca mais vai ser o mesmo para mim, porque ao ver o que a gente viu lá, né, e ao fazer o que a gente fez lá, a gente fez exatamente isso que o grão-mestre João Alberto Barreto está aqui pregando, porque isso é uma pregação, gente. Quem acredita nisso de fato, com certeza vai voltar para casa. E vocês já sabem como. Vocês sabem como. Então, eu queria que o nosso grão-mestre tivesse a oportunidade de ouvir o nosso hino da Polícia Civil, para que ele entenda qual é a nossa missão, a nossa visão e os nossos valores. Então, por favor, alunos. No 3. 3! Gloriosa Polícia Civil, em defesa de quem precisar. Gloriosa Polícia Civil, nossa lei sabe honrar. Pelo céu desse estado formoso, Deus estandarte tremula altaneiro, baluarte da lei e da ordem, salvaguarda do Rio de Janeiro. Gloriosa Polícia Civil, em defesa de quem precisar. Gloriosa Polícia Civil, nossa lei sabe honrar. Pelo céu desse estado formoso, Deus estandarte tremula altaneiro, baluarte da lei e da ordem, salvaguarda do Rio de Janeiro. Policial, protetor, guardião da sociedade, sentinela avançada, defensor da liberdade. Policial, protetor, guardião da sociedade, sentinela
sentinela avançada, defensor da liberdade. Pode sentar, muito obrigado.